Que Deus os abençoe ricamente e poderosamente. Amém. Aqui é o vosso irmão João Manjata. Queremos partilhar um bocado, uma mensagem mais poderosa, mais rica, que vai abençoar a sua vida na Igreja do Senhor. Amém. Referido ao tema do dia, está dizendo sobre o Natal. Natal. Muitos se preocupam e se perguntam: pastor, Natal é o verdadeiro dia que Jesus Cristo nasceu? Não. Natal não é o verdadeiro dia que Jesus nasceu. Jesus nasceu misteriosamente. Ninguém conseguiu capturar e mencionar a sua data fixa. Alguns historiadores dizem que, como era tempo da colheita, e se passou censo entre setembro e outubro. Alguns dizem que 3 anos antes da era cristã, da nossa era. Então não há certeza. Então, pastor, como que começou a história do Natal? Natal, vamos decorrer no livro de Gênesis, o seu capítulo de número 10, até o capítulo número 11, nós veremos a história da humanidade depois do dilúvio, como se espalhou. E aí havia um reinado de um homem mais poderoso que Deus levantou através da caça, que se chamava Nirode. Nirode era um homem mais poderoso, sucedor. A Bíblia conta que é ele mesmo que deu a ideia de fazer a Torre de Babel, para ir ver com Deus, onde que houve divisão das línguas. Então, a partir daí, o historiador bíblico diz que havia uma rainha que se chamava de nome de Semiramis, se não me engano, é mesmo essa Semiramis. E aquela rainha era uma rainha mais poderosa e fez tudo para se manter com seu filho Nirode. Naquelas alturas eram grandes homens poderosos no mundo, e vão nascer a um filho que veio de meio filho, como casais, que se chamava de Temos. E aquele aí, então, era já o sucessor deles, e era mais poderoso, e era considerado como uma deus, um pequeno deus. E aí as pessoas lhe adoravam. Então, antes disso acontecer, quando o pai e a mãe, que deveria ser a avó, viviam, então eles começaram a fazer aniversário no dia 25 de dezembro. Então, andando do tempo, como eles eram poderosos em cada nação, começou a ter Deus dele. Aquele Deus ficou mencionado para sendo adorado no dia 25 de dezembro. Então, aí onde eu via aqui no Egito, na Etiópia, das antigas Babilônia, áreas diferentes das nações antigas, Então, eles adoravam, dia 25, apresentavam Deus. Primeiro vão colocar sol, depois colocam o nome de Deus como Pitra, Dioniso, muitos deuses que havia. Então, aquela era continuava até a chamada do Abraão. Deus disse: quer você me serve, o verdadeiro Deus. E o Abraão continuou a servir o verdadeiro Deus, e Abraão deu a geração a Jacó, que é o Israel. O Israel entrou no cativo no Egito. Aquela data encontrou, estava lá se celebrando, de 25 de dezembro. Então Israel conseguiu sair lá no cativo. Ele estava vivendo na terra prometida. E um dia ficou levando mais a cativo na Babilônia. Os babilônios também serviam no dia 25. Aquele dia era grande feriado, mesmo os presos saíam na cadeia. Então aí os romanos também vão ter essa cultura também de celebrar dia 12
dia 25 ali, de dezembro. Então, chegando até a era cristã, onde que Cristo nasceu, aquela data se celebrava em Roma, a deus dele que era Sol. Então, posto um dia que Jesus já acabou sua carreira, deixou caravana aos discípulos, segundo o livro de Mateus 28, 18, e Marcos 16, descer, Atos dos Apóstolos 1:8, Atos dos Apóstolos 2. Então, os apóstolos receberam aquele cargo, começaram a fazer trabalho e eram muito perseguidos. Outros morreram à espada, ficando as igrejas primitivas ainda, até chegar no 4 século, no ano 300 e tal, 13, o Império Constantino teve uma guerra muito grande, onde estava a procurar o apoio, quem poderia orar, os sacerdotes, para que a guerra seja iniciada. Escolheram os cristãos. Essa palavra cristã não era boa palavra, era do estranho, porque ele falava que são pessoas de Cristo, mas não sabiam que era revelação. Então, quando chegou àquela altura, os cristãos foram e venceram aquela guerra, oraram e foram na guerra, venceram. Constantino disse: a verdadeira religião é cristã. Então, nós vamos legalizar cristã. E ele se torna o primeiro papa dos cristianismo. Aí houve o que se chama misturismo, que se chama católica, fez unidos. Então, cada pessoa saiu com a cultura, entrou lá. Então, aí vão dizer, a data que era para os demônios, então será data para Jesus, porque ele é a luz, ele é o sol. E ao mesmo tempo que Jesus ficou adorado no dia 25. Então, dia 25 de dezembro é dia pagão, não é dia de Cristo. Se você vai ver nos evangelhos, todas as coisas que se falam só apoia nos judeus. Os romanos não estão lá para perto. Mas você explica como que os romanos só falam dos judeus nos evangelhos. E eles saem um santo. O Pilato queria se mostrar, lavou as mãos, quer dizer, santo. Toda a culpa dos judeus. O judeu é que tinha o Cristo. E os romanos que era o colonizador. Como que? Essa pergunta deixa para você para analisar um bocado. Então, aí que fizeram tudo o estudo, solução por qual e conclusão, dizendo que dia 25 não é dia de Cristo. Esse que é o tempo pequeno, porque eu preguei, o micro está a fazer barulho, por isso tentei mais fazer esse vídeo para você. Que Deus te abençoe. Celebra dia 25 como dia dos pagãos, dia mundano, não é dia cristão. A partir de agora, eu sei que muitos vão contrariar essa mensagem, mas é muito importante, é uma história verdadeira. Que Deus te abençoe. Eu, teu irmão, pastor João Mandiata. Senhor, eu oro para todos que o Senhor dá paz, graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém.